Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Handball Summit. Neste segundo episódio vamos continuar a conversa com Luís Cruz. Na primeira parte ele contou-nos um bocado da sua introdução no handball, como é que foi a sua vivência e experiência na formação, como é que chegou aos séniores, como é que foram as experiências nos séniores e como coordenador dos clubes como Sporting e Benfica, e nesta parte ele vai nos contar como é ser profissional nos dias de hoje. E ele terminou com uma boa expressão. Vamos ouvi-la? Vamos ouvir a segunda parte. Até já. Estavas a dizer que o sinal é uma merda. Pá, é, eu não vou dizer que é, não vou dizer que é uma merda. É, como é que eu vou contextualizar isto? Pronto. Eu quando comecei no Benfica eu estava com licença sem vencimento. Ou seja, se aquilo corresse mal, eu regressaria à escola e está tudo bem. E chega uma altura que a escola já não me renova a licença sem vencimento e eu tenho que fazer uma escolha. E nessa altura eu fiz a minha escolha e decidi que ia ser treinador profissional. Desse por onde desse, fosse para onde acontecesse o que acontecesse. E tu sabes que ali no Benfica tinha tudo para não, sei lá, não vou dizer tinha tudo para não correr bem. Eu sabia que dificilmente ia ficar ali, pronto. Mas fiz uma Terminava um escolha, isto sempre ciclo. foi o meu sonho. Hã? Terminava um ciclo. Sim. Mas isso foi antes, a decisão que eu tomei na escola sobre a escola foi antes. Ou seja, eu quando digo que é uma merda, digo-te porquê. Porque como eu dizia há bocadinho, como eu disse antes, toda a gente olha e toda a gente tem como referência, neste momento tem como referência o Ricardo Costa, não é? Ou tens como referência o treinador do Magdeburgo, mas isso é tudo o que ganha, não é? Depois passas e chegas a momentos muito difíceis, como o momento que eu estou, talvez estou a sair agora, que foi estar num projeto que tem a ambição de subir à Star League, tem um investimento para subir à Star League, um, e que de repente ao final da quinta jornada, chegas à sexta jornada, desculpa, vais jogar a sexta, chegas ao final da sexta jornada e tens um empate e uma vitória e quatro derrotas. Um, e atenção que as pessoas nunca disseram que não acreditavam no meu trabalho. Aliás, era a direção que dizia: Luís, tem calma, acredita no processo, o trabalho dá sempre resultado, nós acreditamos no teu trabalho, está descansado, não te preocupes. E era eu, pá, eu próprio que estava. E quando eu digo que é difícil, é porque tu, quando chegas e passas por estes maus momentos, infelizmente tem muito a ver com a nossa modalidade, que é, eu não ganho o suficiente para, se isto correr mal, ter uma autonomia financeira que me permita suportar os próximos tempos de forma tranquila e serena. Depois, em segundo lugar, eu estou muito aqui por causa do meu filho. É um bocado irónico, para estar aqui estou longe dele, mas eu estou aqui muito por causa, e tu sabes a relação que eu tenho com o meu filho. Estou muito porque eu tenho um filho que tem uma capacidade de argumentação enorme, brutal, e como eu falei anteriormente, tudo o que sai da minha boca para mim tem um poder muito grande. Eu não posso limitar, ou seja, quando se eu me comprometo a dizer uma coisa, se eu digo uma coisa e se me comprometi a fazer algo, eu a seguir eu vou fazer. Não posso ficar sem. E o meu filho tem uma capacidade de argumentação brutal e eu tinha muito medo de chegar ao dia de lhe dizer para fazer uma coisa que eu nunca tinha feito até então, que é: filho, sai do país, vai-te embora, o mundo é enorme, tens muitas outras oportunidades, tens muitas outras coisas e pessoas para conhecer, culturas, maneiras diferentes de trabalhar e de ver o mundo, de ver a vida. Não tens que lá ficar, mas experimenta, vai, tenta. E eu sei e tinha receio de algum dia ouvir do meu filho:
e porquê é que tu nunca foste? Estás a ver? E, e se ele algum dia me disser, ele nunca me vai poder dizer, e tu porquê é que nunca foste? É que pelo menos eu já fui. Mas eu gostava muito e quero muito que ele tenha orgulho em mim. E há 2 anos eu fui despedido da Arábia e eu sinto que falhei com o meu filho, que falhei com os treinadores portugueses, porque na altura ainda não havia muitos treinadores portugueses fora, havia o Paulo já era uma referência na altura, mas não havia tantos. Um, e eu vim com muita vergonha da Arábia. E, pá, agora Porquê? sereno e tranquilo, hã? Porquê? Porquê? Porque senti que falhei, senti que foi uma grande falha, coloquei em causa a minha capacidade, o meu talento, será que sei, será que consigo? Porque a primeira oportunidade que tive falhou, mas falhou por todo o contexto. Sim, quanto tempo Pronto, é que tu estiveste lá? 3 meses. Não, o Isso também contexto foi não dá. horrível. Lá, eu fui dar o primeiro treino, aparecem os fulanos com os ténis nos dedos, com os chinelos, entram, sentam-se no banco de suplentes, começam a trocar os ténis e eu, o balneário. Ah, nós aqui não temos balneário. Como? Como assim não há balneário? Ah, não, não temos balneário. Olha, e sala de vídeo? Levaram-me para um sítio que tínhamos que mudar de pavilhão. Para mudar de pavilhão é de repente levas com 40 e tal graus, pá, que nem respiras. Vais lá para o outro lado, dá para fazer vídeo aqui. Mas como é que eu ligo a televisão? Ah, isso eu não sei. Ou um projetor, como é que se liga aqui o projetor? Ah, não sei, então não temos ninguém que nos ajude a mexer nisto? Não. Isto tudo escrito em árabe, tudo. Houve um horror. Mudaram aquilo para inglês, mas a gente não conseguia pôr aquilo a funcionar nem por nada, que eu acho que aquilo estava estragado. Ou seja, não havia um sítio para fazer vídeo, porque nunca tinham feito vídeo na vida. Começaram a construir um ginásio de musculação, mas era muito esquisito. Quando cheguei lá, percebi que os jogadores não eram profissionais, eram obrigados pela federação a trabalhar durante o dia. É para um contexto Ok, muito sim. complicado. Pronto. Uhum. Mas Um, colocaste, ou seja, não colocaste as culpas nisso, existe essa não, parte da não, culpa, mas a culpa, também ficaste com uma parte não. da culpa. Sentiste isso? Sim, sim. E depois, quando tu vens, ouves muito aquela frase clichê de isso vai-te servir de aprendizagem. E depois, quando vem, tu assim, mas vai-me servir de aprendizagem de quê? Eu sou incompetente, isto não serve para nada. E depois, logicamente, não tens uma bagagem financeira que te permita estar tranquilo à espera do próximo projeto. Não é como no futebol. Então, com algumas realidades do futebol, desculpa. Ahm, mas depois, lá está, eu tinha ficado no Benfica como era tudo recibos verdes. Depois a questão, ok, então vou pedir o subsídio de desemprego. O subsídio de desemprego, perdi o direito. Então eu venho da Arábia com, pá, não, tinha, e depois na altura a minha vida pessoal também tinha levado ali uma volta muito grande. Uma mão à frente, outra atrás. Venho da Arábia com este sentimento de incompetência. Vou pedir o subsídio de desemprego, já não posso subsídio de desemprego. Depois começas a ouvir, mas eu tenho um filho para criar, vocês têm que me ajudar. Tenho uma casa para sustentar. Eu trabalhei desde que eu trabalho há anos. Eu, desde que acabei a universidade, eu estou a trabalhar todos os anos, a fazer os meus descontos, todos os anos certinhos, não falhei um mês. Agora você diz-me, ah, desculpa, você no limite tem direito ao é, desculpa, é o meu filho. Você Hum. no limite tem direito ao rendimento. E eles, no limite tem o rendimento de inserção social, que são 200 euros. E eu, não, isto não está, não, isto não pode ser possível. Pá, tudo. Então entrei dentro de um buraco enorme. Também foi muito difícil. Depois fui para o Belenenses. Epá, e foi uma experiência extraordinária. Com pessoas extraordinárias. Um grupo extraordinário de pessoas. Um desafio muito grande. Um, um desafio muito grande pelo contexto do clube, mas que é um clube extremamente especial, um clube muito agiro.
em que tem imensas pessoas, não dão muito, mas tentam dar o máximo que podem, e isso às vezes é impagável também. Apanhei um grupo de jogadores espetaculares, como pessoas e tudo mais. Tanto é que na última flash, depois da meia-final da taça com o Sporting, pá, eu quase que me desfaço a chorar a despedir deles. E depois, quando chegamos ao balneário, foi uma coisa mais pessoal, pá, e não aguentei mesmo à frente deles, porque foi mesmo um ano especial. Para tu veres, eles continuam a assistir aos nossos jogos. Quando não assistem é porque estão a treinar, e assim que acaba o treino, a gente ganha ou perca, tem sempre mensagens deles. Sempre. Uhum. Yeah. Dos ex-jogadores do Belenenses. E isso já vai com um ano e meio depois. E é espetacular. Estávamos a jantar no dia antes da final da taça e era o jogo que decidia se o meu clube ficava na Star League ou descia de divisão. Estava toda a gente com o telemóvel à frente a ver o jogo. Eu ainda não estava lá, Yeah. mas eles sabiam que eu ia, que eu vinha. Estavam todos a assistir a isso e quando acabou, todos a dizer: vai, força, vai correr bem, vais ver, caga nisso, às tantas até é melhor, boa e não sei o quê. Pá, foi extraordinário, foi espetacular. Ou Foi seja, tu espetacular. quando, vamos aproveitar isso, tu quando recebes um convite, tu recebes num contexto e o clube desceu de divisão, é isso? É. Eu quando recebo o convite foi em janeiro, tipo, a minha primeira abordagem foi em dezembro, mas depois disseram que iriam optar por um treinador francês. Depois em janeiro voltam-me a ligar, disseram que esse treinador francês a coisa não avançou e então fizeram uma entrevista. E eu, desde que vim da Arábia, preparei-me muito para esta coisa da entrevista. Eu tenho o meu currículo, eu tinha uma apresentação, o meu currículo é a minha primeira abordagem, não é? Mas sempre que alguém pedia o meu currículo, eu dizia sempre: olha, está aqui o meu currículo, mas eu tenho uma apresentação do meu trabalho. Como é que, como é que eu trabalho? Tem interesse? Ah, manda-me isso também. Porque o currículo as pessoas veem por onde é que tu passaste, não é? A minha apresentação depois é uma coisa que tem para aí 20 slides, eu acho. Já viste? Acho que já viste. Sim, já vi. Um amigo nosso em comum mandou-me como referência na altura de eu vir para aqui e foi a minha base. Pronto, e eu fiz E está isso. simplesmente brutal, está simplesmente brutal. Pronto, eu fiz isso para me preparar para apresentar, para adicionar sempre ao meu currículo. Depois, com o psicólogo, preparei speech, ou seja, preparei discursos. Se encontrar alguém, se alguém me abordar, preparei um discurso para criar a curiosidade à pessoa. Se tiver ali só 30 segundos para falar, para tentar criar a curiosidade. Obviamente não é se encontrar alguém na rua lá, estás bom, tá tudo bem, então tchau. Não, não é aí, não é? Yeah. Imagina estar, fui ver um jogo e alguém vem perguntar, ou apresentam-me a alguém e perguntam, então e o que é que você faz? Pronto. Criei um discurso para nos primeiros 30 segundos abrir a curiosidade, o despertar da curiosidade, e depois tinha um discurso preparado para 1 minuto e meio no máximo, em que dizia, em que tinha que responder ali algumas perguntas chaves, tudo naquele discurso. O onde, quando, porquê e como. Estás a ver? Hum? Pronto, então, quando chegou o momento dessa entrevista, eu estava mais do que preparado. Preparei-me, apresentei a entrevista, tudo mais. Já sabia que para um clube francês a língua era algo fundamental, então tive que. Falei-lhes disso também, lá está, preparei-me para a entrevista. Este é só um exemplo. Pronto, quando falei, então, quando lhes. Entretanto, eles disseram que iam avançar, apresentaram uma proposta, eu aceitei a proposta, disseram que eu podia escolher o meu adjunto, levei o Francisco, que já estava comigo no Belenenses, e seguimos daí e, e pronto, entretanto começámos com as aulas de francês e tudo mais para vir para cá. E eles, entretanto, Anteciparam isso, não foi? no final da época é que eles desceram. Hã? Anteciparam essa parte das aulas de francês. Ou seja, não começaram a Sim, aprender só nós ainda quando chegaram estávamos. cá. Não, não, Cá, não, a não. França. Nós começámos a. Sim.
Não, nós começámos. Aí deixavas cá, parecia que estavas a fazer isto ao vivo. Estás a ver? Yeah. Não, ah, foi. Começámos a ter as aulas de francês ainda lá, ainda em Portugal. Pronto, e começámos a preparar Eu lembro-me de, ou tu ou o para Francisco, este. terem falado desta rotina de ter que preparar jogos, ter as aulas de, de francês, não é? Que havia ali uma estatística engraçada. A gente preparava os jogos do Belenenses, preparava os treinos do Belenenses. Eu, na altura, estava. Não fazia mais nada, não é? O Francisco dava aulas. Para Pelo do meio, IKEA? íamos trabalhar para a restauração do IKEA. Íamos, íamos sempre trabalhar para o IKEA. Ahm, opa, e depois tínhamos, para além disso, tínhamos que construir o plantel dessa época seguinte. Pá, e depois eu sou uma pessoa muito dedicada e estava muito preocupado que as pessoas do Belenenses em algum momento pensassem que tinha deixado de dar a importância suficiente ao Belenenses, e então foquei muito pá, em que as coisas continuassem a correr bem no Belenenses, pronto. Mas trabalhávamos imenso, foi a construção do plantel, pá, era tudo, pronto, tudo. Yeah. Estávamos dentro de tudo, mas foi bom, gratificante. E nós fizemos um bocadinho do assunto inicial. Como é que é o dia a dia de um profissional, de um treinador de uma segunda divisão francesa? Como é que é o teu dia a dia? O meu dia a dia não é bom, estou agora a mudar isso. Eu e o Chico passamos cerca de 11 horas no escritório, entramos lá às 8 e meia da manhã, saímos de lá, chegamos a casa, já passa normalmente já passa das 8 da noite. Pá, vemos muitos vídeos, discutimos imensas coisas, porque é que fazemos isto, porque é que fazemos aquilo, preparamos os treinos, fazemos o debriefing dos treinos, ahm, pá, preparamos os jogos e tentamos preparar os jogos para estar o mais preparados possível, porque depois aqui acontecem sempre inúmeras coisas ao mesmo tempo. Depois é tentar estabelecer relações com o staff, com as pessoas do pavilhão, com as pessoas do escritório, com a direção, pá, com tudo à volta. Depois depois pontualmente as noites com os patrocinadores. Então, depois nesses dias ainda chegamos mais tarde a casa, porque a seguir temos que ir para uma atividade com os patrocinadores. Depois também há as coisas com as pessoas que pagam o lugar anual. Depois há as atividades com os voluntários. Depois há não sei quê. E, pá, o dia normal é à segunda-feira, nós temos ginásio e já estamos lá. Aí começamos a preparar os vídeos de correção individual e coletivo. Depois começamos a preparar o primeiro treino da semana dentro das correções e fazendo a ponte para o jogo seguinte, já sobre coisas que temos que melhorar e que temos que já ver melhores para o jogo seguinte. Este ano mudámos e fazemos novamente ginásio à terça-feira, porque isto foi outra das coisas que acabou o ano passado, e dissemos: Fónix, nós não podemos querer chegar ao nível dos outros a treinar o mesmo ou menos que os outros, então temos que treinar mais, porque aqui nós jogamos à sexta, Uhum. e eu já tentei treinar ao sábado ou ao domingo. Culturalmente não é bem visto, não querem muito, Yeah. e depois implica estar a reservar o pavilhão onde fazia mais sentido a gente treinar até era o domingo. Ahm, mas o domingo também não é bem visto. Pronto. Então, que temos que pagar pavilhão, é mais um dia que tem que ir para lá os seguranças e mais não sei quê. Pronto, uma grande confusão. Então, criámos à terça-feira, fazemos ginásio de manhã e logo a seguir ao ginásio treinamos. Depois temos outra vez treino à tarde. Quarta-feira de manhã, treino individual. Selecionamos alguns jogadores e damos treinos individuais. Entretanto, já estamos a preparar. Pelo meio, na terça-feira, temos aula de francês. Depois, na quarta-feira, estamos já a preparar a nossa defesa. Depois, preparamos o treino, temos o treino à tarde.
Depois fazemos o debriefing do treino, como te disse, nos outros dias também. Depois vemos muitos jogos, à terça, quarta e quinta, muitas vezes eu e o Francisco ou ficamos lá a ver jogos, ou a gente vem para casa e a gente põe-nos a ver jogos da Europa. Depois à quinta-feira, de manhã, ou fazemos vídeo, preparamos o vídeo, preparamos o treino e treinamos à tarde, ou se temos uma deslocação grande, fazemos logo vídeo de manhã, preparamos o vídeo no dia anterior, fazemos logo vídeo de manhã, treino de manhã, almoçamos e temos viagens, que aqui são viagens de. As viagens mais perto são a Paris, pronto, e depois temos viagens de 9 horas, 8 horas e meia, 10 Meu horas. Deus. Temos viagens assim. Um, Pá, e pronto, esta basicamente é a semana, mas como te disse, um, perdemos aí alguns jogos consecutivos, que isto começou muito mal, porque nós mudámos de política, de recrutamento, mudámos de equipa, mais de metade da equipa mudou, um, portanto mudaste para uma política de jogadores mais jovens, mudaste cerca de 50% da equipa, um, e tudo isto, e depois pelo meio lesões e não sei o quê, e tudo isto misturado, estava aqui uma pequena bomba relógio. Depois, a tentar implementar o meu sistema de jogo, um, eles estavam a começar a compreender, mas eles estavam muito inseguros, eles já percebiam, mas estavam muito inseguros. Quando chegava o momento da segurança, o momento do jogo, um, eles não se sentiam confortáveis, então tivemos que recuar nisso. Já há 3 jogos, o primeiro jogo depois não funcionou bem ainda, quer dizer, funcionou bem, mas não ganhámos. Um, Pá, e depois eu quando estava a dizer que sim, que é muito difícil, tem muito a ver com isso, tem muito a ver com o facto de, quando perdes é muito solitário, não recebes uma mensagem, Walter. Não há, por isso é que eu há bocado te disse, eu agora acho que as mensagens que mandei ao Ricardo este ano foi quando eles perderam. Porque é mesmo, é quando tu mais precisas do apoio de alguém, é quando toda a gente desaparece. Mas quando eu te digo toda a gente, não estás a perceber, é toda a gente. Sim, sim. Pá, é de eu ter aqui gente, voluntários, malta da claque, da nossa claque, passam a vida a mandar-me mensagens e no Instagram e não sei o quê, e tu quando pensas a perder não recebes uma mensagem. Mas depois dizem não, nós estamos sempre contigo e não sei o quê. E depois, é verdade, não vou mentir, tenho recebido mensagens do chefe da claque, de vez em quando recebe, dos voluntários também que dão bom apoio, não sei o quê, depois desaparecem. Estás a ver? Mas depois quando ganhas, cara, se toda a gente descobriu o teu número de telefone. Mas isso, atenção, não me estou a queixar. Isso é as regras do jogo. Estás a ver? Não faz com que seja fácil. Estás a E perceber? podia ser um bocado Com diferente. a pressão. Ah, E podia ser um bocado diferente, não é? São as podia, regras do jogo, mas podia ser diferente. podia, mas não é. É. Pronto. Mas atenção que nem me posso queixar porque no final a direção está comigo, acredita muito no projeto, acredita muito nas ideias, mas pronto. Mas eu tenho que mudar aqui isto porque são horas a mais. Então estou aqui, neste momento estou num processo de. Estou a criar atividades novas para fazer que me obriguem a ter que sair do pavilhão. Estás a ver? É. Que Estou-me a atividades meter no são golfe, essas? estou-me a meter no golfe, estou-me a meter Uhum. no boxe. Então vou ter aulas de golfe e aulas de boxe durante a semana. Ok. E pelo menos aquelas horas em que tenho as aulas, eu tenho que sair. Estás a perceber? Uhum. Isso obriga-me. Neste momento acaba por ser um investimento do ter que sair dali. Porque quando perdes, entras num buraco, numa roda que não sais dali. Pá, e depois também quando ganhas, também entras na roda de que de repente podes correr no risco de te achares invencível e também não podes deixar de estar aí. E também tens que sair daí. Então, epá, e é muitas horas, percebes? E agora tenho cá a minha namorada a viver comigo e também tenho que estar com ela e portanto eu tenho que me obrigar a ter que sair dali. Então tenho que ser mais disciplinado, tenho que me arranjar maneira de trabalhar melhor
para que seja mais depressa, para que não esteja lá a vida. Pá, e depois é a coisa que muita gente é capaz, que é o desligar quando chegas a casa. Eu não consigo, é muito difícil. Depois estás sempre a pensar, o que é que eu posso fazer melhor, o que é que eu posso inovar, o que é que eu posso mudar, o que é preciso mudar, e se eu meter este, e se eu meter aquilo, o que é preciso para o próximo ano, o que é que eu já preciso para a próxima época, tenho que falar com aquele, tenho que falar com a direção, como é que eu vou falar com eles, quando é que eu vou falar com eles, agora não é momento, tenho que esperar, será que o momento vai chegar, se o momento não chegar, quando é que falas? Muita coisa. É muita coisa. Mas tu sentes-te realizado por estares a viver esse sonho de ser profissional de handball? Porque no fundo estás a cumprir aquilo que tu desejavas, não é? Tu puseste em causa uma série de coisas e neste momento estás a viver isso. É, disseste tudo, é verdade. Só que esqueço-me no dia a dia. Então, uma das coisas que eu digo todos os dias antes de sair de casa agora é desfruta da jornada, bora. Porque, porque à conta destas coisas todas e da pressão e disto e daquilo, é muita coisa de esqueço-me de desfrutar. Eu, tipo, eu na sexta-feira joguei à frente de 7.560 e tal pessoas. Eu Um vi jogo da o. segunda divisão. Eu digo assim, Fónix, é que esta merda nem é em Portugal, meu. E porquê é que eu estou desmotivado? Não é desmotivada, eu não estou desmotivado, é o medo de perder, medo de ficar sem, medo de não ter soluções. Lá está, e eu tenho a humildade suficiente de dizer, meu, tenho medo. E eu não tenho que sentir isto como uma fraqueza. Não, eu tenho medo. Ter medo é bom, porque significa que gostas, que te preocupas, que dás valor. Mal era se eu não tivesse medo. Agora, não pode esse medo não me pode paralisar. E a mim tem-me paralisado só no sentido de desfrutar da jornada. Por isso é que eu não me lembro durante o dia que estou efetivamente a realizar um sonho. Então o medo não me deixa estar a desfrutar desse sonho. Por isso é que estou a criar estas atividades precisamente para me desligar, não estar tão focado nisto, para precisamente começar a desfrutar mais da jornada. Yeah. Tu foste das pessoas que me mandaram mensagens por causa da minha vinda para cá e da dificuldade que foi de início e que continua a ser difícil, porque estas coisas não se passam de um momento para o outro. Todos os dias eu, pelo menos, coloco em causa, porque eu gostava de estar a viver isto ao lado de casa. Era perfeito, mas isso não é possível. E tu disseste uma frase que me ficou que é, e a saudade vai só aumentar, nunca vai diminuir. Sim, Isso é verdade? é. É uma grande merda. Olha, a saudade aumenta a um ponto. Ah, o Vicente, o meu filho, é a coisa mais importante. Pá, é uma das coisas mais importantes da minha vida. Quem é pai percebe, é um sentimento que, pronto, não se explica. Um, e um destes dias, num dos treinos, a falar dos medos, porque eu sentia que, como o meu grupo era muito jovem, a malta tinha medo, não é? Para tu perceberes o nível da saudade, eu estava a falar de medos e do meu medo de desiludir o meu filho, e porque estou longe do meu filho e tive que me conter para segurar o choro a falar disso, porque a saudade não desaparece. Estar longe de casa é uma ganda merda. E quando vais, é tipo, vais, chegas, tipo, tentas sugar tudo e quando dás conta, já acabou, passou. E é super rápido. É das vezes estares. Eu agora tenho cá a Marta, que me ajuda muito, mas é. O ano passado lembro-me perfeitamente, pai, não tenho vergonha nenhuma de dizer isto, estar sentado no sofá e estou a chorar. E é o momento em que tu tens. Eu acho que tu tens que te deixar chorar, porque efetivamente é estares aqui, estás sozinho e estás.
longe, mas com um propósito, não estás a fazer nada de errado, mas não faz com que não doa, com que não custe. E nós temos, os homens não choram. E depois já vamos falar de outra coisa, mas a sociedade acha que os homens não podem chorar. E depois, quando tu és treinador e és líder, muito menos. Então, quando andas no desporto, foda-se. O desporto, caralho, desporto, handball, caralho, gente rija, caralho, chora. E meu, tu tens de permitir chorar, meu. E é por isso que eu digo, ter a humildade de dizer isto não é um sinal de fraqueza, não, meu. Isto é um sinal de força, um sinal de segurança. Isso não faz com que eu seja melhor, pior pessoa. Faz com que eu seja genuíno. Faz com que eu seja verdadeiro. Faz com que eu sinta coisas. E sentir saudades dos nossos, das pessoas que nós gostamos, com quem nos habituámos a estar e tudo mais, é espetacular. E sabes? E sabes quando é que tu levas a maior chapada de todas, Walter? E espero que nunca ouças o que eu ouvi. Eu ouvi já num jogo destes um treinador adversário dizer volta para a tua terra. E quando ouves isso, aí ouve. Isso aí é outro nível. É outro Sim, nível. sim. E quando vais falar Que- das saudades, é que tu percebes. Aí ouve. Não me digas isso, meu. Se Deus me dá força, mate. Do cá de ti, meu. Não, mas percebes? É, saudade não me vai desaparecer, meu. Fica pior. Aprendes a lidar com ela. Mas Yeah. ela não E desaparece. eu vou mudar radicalmente de assunto, mas pronto, Força. este é o primeiro episódio, podemos ir no sentido que quisermos e depois logo se vê. Mas tu és imigrante, ouves isso. Nós, neste momento, o nosso país está a passar por uma fase muito. Eu não queria levar isso muito para a política, mas tu percebes o que é que as pessoas imigrantes estão a ouvir neste momento de uma boa parte dos portugueses? Sim, E não. percebes? Sim, não, porque há, eu e Chico a gente diz sempre: se qualquer estrangeiro for a Portugal e estás numa mesa com uns 4 ou 5 estrangeiros, tu tentas falar inglês, ou tentas falar a língua deles. Se eles forem espanhóis, tentas falar espanhol. Se eles forem francês, tentas arranhar o francês. Tu aqui, eles estão-se a cagar, meu. O exemplo até vai outro. Imagina, estou eu e tu numa mesa e vai lá um espanhol jantar, almoçar connosco. Nós vamos falar em espanhol. Nós não vamos falar em português mais devagar para que ele perceba. Mas aqui estou-se a cagar. Eu e tu somos franceses. Chegou cá um português, a gente fala francês e estamos a cagar. E tu percebas. Percebes? Ah, mas aquilo que nós estamos a passar aí é um bocado geral, porque aqui está-se a passar muito igual. A primeira coisa que eu ouvi aqui foi: quando treinador francês, porque é que vamos buscar um estrangeiro? Também ouvi isso. Ah, só que depois acaba também por ser trabalho, que é o de te integrares na cultura, a questão da língua, começar a tentar falar a língua o mais rápido possível, Yeah. tentares usar e entrar nos costumes e nas dinâmicas deles o mais rápido possível. Pá, e depois é também saber viver, não é? Também tens que saber viver, valorizar as coisas deles, Saber não, estar. não é querer Ouvir o para barulho da aqui, sala. não podes vir para aqui e dizer que o pastel de nata é o melhor doce do mundo. Não, é bom, não é? É bom, mas vocês também têm coisas muito boas e não sei o quê. Pronto, também tens que saber viver, também tens que saber. A verdade é essa, não podes vir para cá tramado em atrasado que só Portugal é que é bom. Pá, não, temos coisas muito boas e eles aqui também têm coisas lindíssimas. Também França é um país lindíssimo, tem coisas tremendamente boas. Pá, e também tens que te saber adaptar e tens que ter a consciência que estás no país deles. E eles, ainda para mais, são um país extremamente, não é bem possessivo, mas eles valorizam imenso a cultura deles e as ideias deles. E pronto, tens de saber também viver em função disso. Pronto, com as coisas boas e com as coisas más. Agora, não sinto muito essa coisa de. Ou só sinto mais essa coisa de ser estrangeiro. Pá, senti muito naquele jogo, naquele dia em que eu ouvi de um colega de trabalho: volta, mas é para a tua terra, volta para o teu país. Pá,
e é quando tentas falar a língua deles o melhor que podes e sabes, quando eles começam a rir e não sei o quê, pá, é desagradável. Mas pronto, é levar isso na desportiva. Mandaste uma batacarada, mandaste um pontapé na língua, mas olha, siga, bola para a frente. Yeah. Nesta última semana, um miúdo iniciado, sub-16, cadete, aqui, disse assim: foda-se. E eu assim, onde é que Os ouviste meus também, isso? olha, os meus jogadores dizem foda-se, caralho, Eu sempre. achei muito bom porque eles dizem que eu digo isto muitas vezes, não tinha noção, mas uma das coisas que eu estou a aprender. Os meus, quando começam a ouvir foda-se e caralho, já sabem que eu estou já estou a virar a passar da linha. E cá o francês é putain, putain, a minha equipa é toda foda-se! Já me levaram também. Muito Já, bom. já. Trazer a nossa cultura também um bocado para estes espaços. Olha, um treinador que É, esteja a fazer uma mudança destas ou que queira, vá receber um convite brevemente, vá fazer uma mudança destas brevemente, o que é que tu tens a dizer? Qual é as coisas que ele se deve preocupar? a coisa que tem que se preocupar é preparar tudo como se tudo fosse correr bem. Tudo vai correr bem. Tudo. E nunca ir a pensar, mas quando isto acabar, mas se isto acabar, isso foi o que eu fiz na Arábia. Quando acabar, não. Eu quando cheguei aqui foi, isto vai correr bem. E vou construir tudo, isto vai correr bem. Também vim para cá com o contrato de um ano. Portanto, há um ano atrás renovei o contrato e toda a gente me dizia como é que é possível, a perder jogos e a renovar e não sei o quê. Toda a gente disse isto. Mas o melhor conselho que eu posso dar é vai e vai a pensar que vai correr bem e que vai dar certo. E é mente aberta e siga, bola para a frente. E é não pensar muito no se correr mal, depois o que é que faço? Se correr mal, logo se vê. Que se foda. Mas não vai correr. Pensar que vai correr bem. E siga. É a bola Hum. para a frente. Só isto. Este é o maior conselho que eu posso dar. É vai correr bem e vai dar certo. Siga. Ok, boa, 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 Luís. Olha, muito obrigado por esta conversa. Foi aqui quase 2 horas de terapia. Pelo menos eu gostei muito de ouvir-te falar Obrigado. das tuas histórias e das tuas vivências. Tem muito do nosso passado. Gostaria que um dia repetíssemos no futuro, mas eu tenho muita cena de não voltar a um sítio onde já fui feliz. E mas gostava mesmo de um dia voltarmos a repetir ou a trabalharmos juntos ou a vivermos qualquer coisa juntos, porque podemos sempre melhorar aquilo que tivemos no passado e isso é fixe e és para mim uma das minhas referências. Há dúvidas que tenho nesta coordenação, neste dia a dia aqui coloco, que gosto de te ouvir e gosto quando mandas em áudio porque faz lembrar o nosso passado. E opá, obrigado por todas as palavras e por dar sempre referência no outro podcast. Mandas sempre qualquer coisa, comentas sempre qualquer coisa. Eu às vezes, as audiências daquilo, os ouvintes têm semanas, depende do tema. Eu já percebi, por isso é que este podcast também foi criado. Quando falamos de handball, aquilo aumenta muito, ou seja, o meu público à volta tem muito a ver com handball. Quando eu estou a dizer as minhas porcarias todas, e não sei o quê, eu sei que tu estás lá para ouvir. Não, Para mim é sabe o que é? brutal. Eu às vezes penso em partilhar e penso, se um amigo meu vai ouvir isto, há muitas coisas que ele não vai perceber. Yeah. Estás a ver? Porque tipo, é um fulano a dizer isto. E eu sei identificar perfeitamente quando é que tu estás a brincar, quando é que estás no momento em que estás a dizer disparates, quando é o momento em que estás a falar mesmo muito a sério. E eu gosto muito disso. E eu vou muitas vezes, eu uso muito a bicicleta aqui. Estou na bicicleta e estou-te a ouvir. E estou-te a mandar as mensagens, estou na bicicleta e estou-te a escutar e estás-me a fazer companhia nos meus 30 minutos de viagem de bicicleta. Estás a ver? Um, Quando é o handball, se eu partilhar aquilo para muito mais gente, um, há muitas coisas que as pessoas não vão perceber. Quando é isto do handball, acaba por ser uma coisa mais global para o público handball. As pessoas, ok, as pessoas, muitas identificam-se com aquilo que o Cláudio e tu te disseram no teu último podcast.
se avançares com isto do podcast do handball, as pessoas vão se identificar mais ou menos, ou vão ter curiosidade a ouvir ou não, vai depender. Epá, e eu adoro ouvir-te, acho que pá, és uma pessoa muito divertida, super genuíno, super competente, tenho-te uma admiração brutal. E a nós faz falta, a nós portugueses, trocarmos mais mensagens como as que tu mandas. E eu também peco muitas vezes por isso, de às vezes dizer, eu não sei o que é que mais é que hei de fazer. Podes ver os meus jogos e ajudar-me, se faz favor. E às vezes temos essa dificuldade de dizer isso, ou a vergonha, ou não, sei lá o que for, mas nós não Ou não temos partilhamos. essa solução, não é? Ainda não aprendemos essa solução, não é? Essa bengala pode ser usada. Porque nós temos, porque lá está, porque como passamos a vida a falar todos mal uns dos outros, Eu acho que estamos a mudar. Eu acho que estamos a mudar. estou de acordo contigo, mas como passamos tanto tempo a falar mal uns dos outros, que agora temos um bocadinho de dificuldade em. Como te disse, eu sei que há um ano atrás toda a gente falou mal de mim, percebes? Tipo, renovou, tipo, não sabem nada, não sabem o que é que aconteceu, mas toda a gente julgou. Este gajo a perder jogos e renovam? Como assim? Estás a perceber? Ahm, Pronto, e são aquelas coisas assim esquisitas, mas que depois te inibem de pedir ajuda, de olha, podes ver e dar-me a tua opinião, por favor. Pronto, e às vezes só faço isso com pessoas que não são portuguesas e que efetivamente às vezes ajudam, porque às vezes só o facto de estares a falar está-te a obrigar a refletir sobre. Às vezes as pessoas nem dizem nada, é só o facto de estares a falar. Yeah. E isso faz muita falta. Luís, obrigadão. Foi um prazer e Obrigado, eu. E vamos desculpa nos de vendo ser por tanto aí. tempo. Vamos ver. Obrigadão. Está feito por hoje. Segundo episódio, o mesmo convidado. Espero que tenham gostado deste novo podcast. Brevemente voltamos com mais episódios. Até lá. Handball Summit.